Aí, Provérbios, hoje nós vamos... Na semana passada nós fizemos uma apresentação do livro, hoje nós vamos começar a ler o livro. Eu já falei para vocês que nós não vamos seguir exatamente na sequência como o livro está escrito, nós vamos seguir o roteiro que o Timothy Keller propõe, e o Timothy Keller propõe um roteiro por temas, eu acho assim que fica mais fácil. Mas o primeiro tema que vai trabalhar sobre sabedoria é o início mesmo do livro. Então, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Opa! Não, eu apertei a coisa para mudar aqui, ele foi fazer bagunça. Provérbios capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 7. Provérbios 1, de 1 a 7. E eu vou pedir para a Alessandra, que está ali com a Bíblia na mão, e o celular na outra, para fazer a leitura para a gente. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ok. Tem muita coisa para a gente ver. Hoje eu vou só fazer mesmo uma introdução aí do que Provérbios coloca para a gente, mas mesmo nessa introdução já tem muita coisa legal para a gente poder descobrir. A palavra Provérbios em hebraico é Massal. Aliás, deixa eu voltar aqui. O que é um provérbio? Alguém arrisca dizer o que é um provérbio? Pode falar, gente, não é pergunta retórica, não. Uma máxima, tipo uma frase, uma frase assim, tipo uma máxima, uma frase que traz algum ensinamento. Ótimo, ok. É nesse caminho mesmo. Olha lá. No hebraico, a palavra provérbio é massal, é um ditado poético que convida à reflexão e transmite muitas verdades em poucas palavras. Tá? É interessante porque provérbio não é um decreto de Deus. Ensina a criança no caminho do Senhor e quando for velho não se desviará dele. É o versículo até que eu ilustrei aí, né? Tá na Bíblia, é uma promessa, então meus filhos nunca vão se desviar da palavra de Deus. Não é um decreto. Isso, provérbio não é um decreto, é uma orientação para a vida. Ele não é uma promessa, ele dita o seu relacionamento com o próximo. Então a gente tem que olhar o provérbio com o ensinamento para ser praticado, para nos dar tranquilidade, paz e orientação de Deus para essa vida aqui. Tá? Ele não pode ser visto como um decreto de Deus, como uma promessa de Deus. O que é um decreto de Deus? Aquele que crê será salvo. Isso não muda. Tá? Mas eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor, eles se desviaram, porque não é um decreto. Provérbios é só um ensinamento para ser praticado enquanto nós estamos aqui. Tá? Eles são orientações para a gente aprender como a vida funciona. Tá? Ele vai nos levar, então, à reflexão, vai nos fazer pensar a partir das nossas experiências de vida. Um Provérbios é como uma bala dura. Oi? É um manual de instrução. Não. Aí é que é legal. O livro de Provérbios, eu vou contar uma historinha para vocês. A Vivi, que é dentista, vai gostar dessa história, porque eu errei 2 vezes no mesma história. Na época que a gente viajava e no avião distribuía balinha, hoje não estão dando nem água mais, né? Mas tinha umas balinhas de caramelo e a gente estava indo para Fernando de Noronha. E eu entrei, a gente sentou lá, eu conversando com o Cláudio, meu cunhado, eu falei, Cláudio, vou
Última vez que eu entrei nesse voo aqui, peguei essa balinha aqui, quando eu mordi a bala de caramelo, arrancou minha obturação. Aí eu mordi e arrancou de novo. Provérbios é como essa bala de caramelo. O livro não foi feito para você morder e querer comer rápido. Você tem que ir deixando o sabor, encher sua boca, encher sua mente, encher seu coração. Você tem que ler 1, 2, 3 vezes para você conseguir tirar proveito de tudo que o livro de Provérbios tem para nós. É como a balinha de caramelo. Você tem que para comer, você tem que meditar para conseguir extrair do livro a doçura que ele nos apresenta, né? Então, considere isso. Provérbios é algo que precisa ser praticado e é algo que tem que ser feito lentamente para dar tempo de você memorizar. Não é botar a bala na boca e morder, tá? Se você fizer isso, quebra o dente ou arranca a obturação. Devagarinho, vai lendo, vai meditando o que esse provérbio está dizendo, o que esse trecho está dizendo aqui, como é que isso se aplica à minha vida. É a coisa que a gente vai ter que começar a pensar aí quando a gente está estudando o livro de Provérbios, tá? Ele vai trabalhar, o tema central dele é sabedoria, e eu acho que a pergunta é como adquirir a sabedoria. O objetivo do livro, e a gente leu isso aí, a Alessandra leu nos 7 primeiros versículos, ele fala: esse livro é para dar sabedoria, instrução, entendimento, prudência, conhecimento, juízo e conselho, tá? Agora, para que se tenha essas coisas, a gente tem que começar crendo no Senhor, tá? E eu dei a cola da pergunta: como é que eu consigo sabedoria? Começar crendo. Crendo, olha lá. A Bíblia vai apontar Salomão como o homem mais sábio da história. Nunca houve ninguém antes dele, nem nunca houve ninguém depois. E 1 Reis, capítulo 3, ali a partir do 20, mais ou menos, vai contar a história de 2 mulheres. Essas 2 mulheres procuram Salomão, ele está recém ali consagrado rei, né, de Israel. É o primeiro ato de sabedoria dele. E as 2 tiveram filhos próximos, 3 dias de diferença, segundo o texto bíblico. Durante a noite, uma rola na cama e mata a criança, né? Deita em cima da criança, a criança morre ali, porque a mãe rolou por cima, dormindo. Ela acorda, vê aquilo, troca a criança com essa amiga dela, fica com a criança viva, coloca o filho dela morto na cama da outra mulher. A outra mulher de manhã, quando acorda, vê que a criança está morta, mas consegue identificar que aquele lá não era o seu filho. E elas vão, então, com essa queixa perante Salomão. E a gente vai encontrar isso nos versículos 25 e 26. Né? O rei, então, escuta a queixa das 2, escuta a conversa das 2 e dá uma ordem. Pega uma espada, divide a criança no meio. E uma delas gritou: não faz isso, não divide, não mata a criança, deixa com a outra. E a outra falou: metade para cada um, assim nem eu nem ela. Diante da resposta dessas 2 mulheres, Salomão, então, com a sabedoria que Deus havia dado para ele, consegue identificar quem é a mãe verdadeira, porque uma mãe de verdade, né, o instinto materno, prefere abrir mão do seu filho do que vê-lo morto. É melhor ver distante sabendo que está vivo do que ter o seu filho ali morto, dividido ao meio por uma espada. Tá? Essa história é conhecida, é assim que começa a história de conhecimento aí de Salomão, né? Da sabedoria dele começa a ser conhecida. Tá? Mas isso é aos olhos dos outros, mas como é que essa história começa de verdade? Olha, primeira coisa que a gente tem que saber: sabedoria está disponível para todas as pessoas, para qualquer um, mas você tem que buscar. Não vem na sua mão, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar, né? Não adianta você falar: eu vou emagrecer, sem ir na academia. Eu estou gordinho aqui em casa, mas todo mundo está gordinho, menos o Matheus, mas a Érica e o João estão indo para a academia. Eu não estou. E não adianta eu falar que eu quero ficar magro se eu não estou fazendo nenhum esforço para isso.
buscar a sabedoria é isso, é preciso fazer esforço, é preciso correr atrás, é preciso dar esse primeiro passo, tá? A chave do livro aí, a palavra-chave ou tema-chave desse livro, a gente vai ser a palavra temor do Senhor. Ele vai ser repetido 18 vezes nesse livro. E ele é escrito por Salomão, a gente leu o texto anterior aí, contando sobre a demonstração de sabedoria, mas a história de sabedoria de Salomão não começa aí, no versículo 20, ele vai começar lá no começo de 1 Reis 3, tá? Salomão sai para adorar, Salomão amava o Senhor, é isso que diz lá no versículo 3, 1 Reis 3, versículo 3, amava o Senhor, e ele, então, tem um sonho, e Deus se aparece para ele em sonho, e Deus fala para ele, pode pedir o que você quiser, que eu vou te atender. Então, lá no versículo 11, ele fala que ele quer sabedoria para conseguir conduzir a nação, para que ele possa ser um rei tão bom quanto foi o seu pai Davi. E o versículo 11, Deus responde assim para ele, disse-lhe Deus, já que pedistes essas coisas, não pedistes longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Mas no versículo 14 há uma coisa que é muito importante para que a gente consiga adquirir a sabedoria. Lembra que eu falei que é preciso buscar, e é preciso buscar com diligência, tem que se esforçar para isso? O versículo 14 diz, Deus falando para ele, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Há uma condicional. Não adianta você querer ser sábio apenas com conhecimento humano. A sabedoria é algo que vem de Deus para cada um de nós. Então, nós dependemos de estar ligados em Deus para poder receber essa sabedoria que vem dele. Lá no versículo 3, quando ele fala, Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos do seu pai. No final do versículo 3 aí, ele já vai dizer uma coisa que nos chama a atenção e já dá um indício da queda desse rei, mesmo sendo o rei mais sábio que tem ali registrado. Ele fala, porém, ele amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Salomão foi um homem muito sábio, mas ele esqueceu que a gente não pode dar brecha ao pecado. Ele pecou porque ele foi abrindo concessões e aquela coisa de tudo bem, isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem problema, esse outro também não tem problema. E quando ele viu, ele estava todo enrolado. Por mais que Salomão tenha escrito o livro de Provérbios, parte do livro de Salmos e Eclesiastes, a gente não tem nenhum indicativo de que ele, ao morrer, servia ainda a Deus com inteireza de coração. Né, porque ele foi se distanciando, um homem super sábio que começou bem, mas não terminou tão bem quanto deveria. Né? A sabedoria, então, como adquiri-la? Eu adquiro a sabedoria temendo ao Senhor. Eu preciso buscar isso com zelo e ela é alcançada na presença de Deus. A fonte da sabedoria é o Senhor. Nós vimos isso na quarta-feira passada, que Jesus é a sabedoria. O capítulo 8 de Provérbios vai dizer isso aqui, né? Identificando, dando as características da sabedoria como uma pessoa, e tudo que fala lá, se você comparar com João capítulo 1, né, você vai ver que os dois falam a mesma conversa, os dois apontam para Jesus. Mas a sabedoria continua sendo para todos. E se você deseja, o caminho para se adquirir sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que é temor? É reverência, respeito.
Reverência, respeito, faz parte, Lê, mas é mais do que isso também. Isso é a base de toda a sabedoria, né? Isso é a base para construir, né? Porque eu posso... Não entendi, pode falar. O fundamento da sabedoria é honrar ao Senhor. Sem isso, nada se constrói, nada se sustenta. Então, acho que a base é aí. Mas não é só respeito, porque às vezes você respeita as leis, o local de trabalho, mas você não honra o local de trabalho. Eu respeito o local onde eu trabalho, mas aí eu não honro, porque se eu precisar de uma borracha em casa, eu levo do trabalho, né? Eu estou roubando. É uma borracha só, pastor, um clipe só. Se não lhe foi dado, né, e nem você comprou, você pegou sem autorização, o nome disso é roubo, não é outra coisa, independente do tamanho. E aí a gente não está honrando o local de trabalho. Então, o temor é mais... a honra faz parte, mas é mais do que isso. Alguém arrisca? Abre o microfone e fala, gente, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo, não. Pastor, esse temor, né, reconhecimento da autoridade de Deus? Também. Então, vamos somar. Além de honrar, é reconhecer quem Deus é e a sua autoridade. Ótimo. Reverência. Tirou minhas palavras. Usou, né, Dário? Usou a minha... Olha só, gente. Aí foi o Carlinho, é? Foi o Carlinho. A mesma palavra minha aqui, Carlinho. Olha que coisa interessante. Temor significa respeitar Deus em função de quem Ele é. Ouvir cuidadosamente o que Ele diz, é obedecer a sua palavra, ciente de que a nossa desobediência desagrada a Deus, rompe a nossa comunhão com Ele e traz a sua disciplina sobre nós. Temor está muito perto do relacionamento de pais com os filhos. Os filhos não precisam ter medo, no sentido de pânico, pavor, botei até a imagenzinha aí, né, de pânico, pavor, mas eles precisam aprender a ouvir e a responder aos comandos que os pais dão, por uma simples razão. Honrar. Quem é pai já viveu mais do que aqueles que estão começando. Por mais que quando a gente chega no início da adolescência, a gente acha que sabe tudo, não tem experiência de vida, né? O temor aqui não está ligado ao terror, ao pânico, ao medo, tá? Não está ligado ao medo servil de um escravo. Está ligado ao relacionamento de pai com filho, que escuta a orientação do seu pai e obedece aquilo que está sendo colocado. Tá? É honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. A honra de pai e mãe é um exemplo terreno para um relacionamento celeste. Tá? Eu aprendo aqui para aplicar no meu relacionamento com Deus. Tá? Então, temor tem a ver com o conhecimento que eu tenho de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou ter temor do Senhor, no sentido de desejo de ouvir, de obedecer, sabendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós falamos sobre sabedoria, a palavra sabedoria que está em Provérbios, a que é mais citada, não é só essa, mas a mais citada é essa, que chama Hokmah. É hebraico, é traduzida para a gente por sabedoria. Mas olha só o que ela pode significar. Ela pode significar sabedoria, habilidade na arte da guerra, na hora de luta, na hora das tribulações. É habilidade para lidar com as situações difíceis. Ela pode significar sabedoria no que diz respeito à administração, à gestão de recursos. Perspicácia, inteligência, você estar atento ao que está acontecendo, prudência, zelo, e aí no sentido religioso, zelo com as coisas de Deus. Eu estou fazendo porque eu sei que isso agrada a Deus, ou eu não faço porque eu sei que isso não agrada a Deus, e ela tem uma conotação ética. Eu sei que eu estou fazendo porque essa é a coisa certa de fazer. Tá? Então, para facilitar para a gente não pensar, sabedoria é a capacidade de agir e julgar
conforme as orientações de Deus, as orientações que Deus dá para cada um de nós. Isso aí, gente, se aplica assim, ó, tem coisa que é fácil da gente resolver. Qual remédio tomar? Né? Estou com dor de cabeça, eu tomo remédio A ou remédio B. Né? Eu não posso tomar esse remédio porque eu tenho alergia. Ou então, esse aqui eu posso tomar porque esse aqui me atende. Né? Aqui em casa, quando a gente vai tomar analgésico, tem algumas coisas que são interessantes. Se eu tomar dipirona, a minha pressão cai na hora, eu já cheguei a desmaiar porque eu tomei dipirona. Né? E como é que é o nome daquele que não funciona com os meninos? Paracetamol não funciona com os meninos, nem com o João, nem com o Matheus, nem com a Érica. É a mesma coisa, não está dando nada. Então, são decisões simples. A gente tem que aprender, soma o conhecimento que a gente tem e a gente vai aplicar. Outras vezes, essa sabedoria está ligada à obediência. A Bíblia fala, não mate, é uma ordem, não faça, é um decreto de Deus, não adultere, não roube, é um decreto de Deus, é uma ordem de Deus. Qual a parte que nos cabe para ser sábio? Obedecer, acabou. Deus fala para você não matar, você matou, você está em desobediência, está em pecado. Né? Mas é interessante que não tem nenhum versículo bíblico que fala assim para a gente, você tem que casar com fulano. Não diz. Não tem nenhum versículo bíblico que falou para Lu que ela tinha que casar com Carlinhos. Abria a palavra de Deus, a Lu abriu a palavra de Deus e falou bem assim, case com Carlinhos, é esse cara mesmo. Tinha, Lu? Tinha um varão valoroso, né, pastor? Mas não citou meu nome, não. Não citou o nome, pode ser outro, né? Mas Deus me colocou, né? Não tinha um versículo de Carlos Roberto. Não tinha, não tem. Né? Não tem nenhum versículo que fala você vai trabalhar em tal emprego ou no outro emprego. Recebi 2 propostas, vou lá, a empresa A e a empresa B. Vou lá na Bíblia, abro a Bíblia e está lá, não, a Luciana vai escolher a empresa B. Não tem esses versículos. Tá? Então, como é que a gente vai aprender e desenvolver a sabedoria? Com o ouvido atento ao que Deus fala para a gente. Né? Se a gente não tem decisões, um manual que fosse tão claro, a gente precisa estar atento ao que Deus diz. Né? Por exemplo, não tem nenhuma palavra na Bíblia dizendo uma lei falando é pecado ser grosseiro. Tem indicações, trate com gentileza seu irmão, demonstre amor, né? Mas são indicações, não é um decreto. Né? Aqueles que são mais impulsivos, né? Fragilidade emocional, desorganização, você é muito bagunçado, você abre a Bíblia e está escrito lá, não deixe seu quarto desarrumado. Não tem isso na Bíblia. Né? Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai fazer para aplicar a Bíblia no dia a dia? Conhecendo, entendendo os princípios e aplicando os conceitos. Porque se a gente faz isso, a gente vai começar a ver Deus nos detalhes do nosso dia a dia, porque a gente está com o ouvido atento àquilo que ele está falando para cada um de nós. E aí há uma coisa bem interessante aí que o Kindner vai dizer no livro de Provérbios que ele escreveu, ele fala, há detalhes de caráter que são muito pequenos para ser apanhados na malha da lei, contudo são decisivos nas relações interpessoais. Então, sabedoria, para a gente aqui, sabedoria é fazer a escolha certa, ética e moralmente, escolher e julgar conforme a orientação de Deus. Né? Durante muitos anos, antes de começar a trabalhar na faculdade, e até um período lá, enquanto eu trabalhava na faculdade, eu tinha direito, todo ano chegava, lá no apartamento ainda que hoje é do meu sogro, chegava a cartinha para mim falando que eu podia pegar o PIS/PASEP. PIS/PASEP é um salário por ano, é um dinheirinho bom, né? E quando a gente recebeu isso a primeira vez, eu fui atrás de saber o que era, por que não existe almoço grátis, né, gente? E aí eu fui atrás de ver e descobri que o PIS/PASEP era para quem recebia até 2 salários. Eu falei, eu não posso receber esse dinheiro. E eu conversei com algumas pessoas, não, mas você tem direito.
A sua carteira assinada, lá quando eu dava aula na faculdade, era menos de um salário, porque ganha hora aula, né? Então, você pode. Eu falei, não posso, porque na igreja eu ganho mais de 2 salários, então está errado a gente agir assim. Então, sabedoria é ter temor do Senhor, e eu sei que eu não posso mentir, nem enganar, nem iludir em momento nenhum. Jesus faria isso? Não faria, então também não posso fazer, né? Mas não é ilegal, mas é imoral, não é ético, não é correto. A gente tem que aprender a confiar que se a gente segue direitinho a orientação de Deus, Ele sempre vai ter o melhor para cada um de nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Provérbios não é um livro de regras, não pode ser visto como um livro de regras, como um manual, igual a Alessandra falou, um manual que, eu faço isso ou faço aquilo, aí você abre lá no livro de Provérbios, é para fazer tal coisa, né? Eu faço isso, ou então eu faço aquilo. Porque se Deus quisesse nos dar um manual para que a gente tivesse uma orientação para cada situação da vida, a gente ia confiar mais no manual e na nossa capacidade do que a gente ia depender de Deus, tá? E olha, a gente não ia conseguir. O povo, a história do povo de Israel todo é tentando obedecer à lei de Deus. Só 10 mandamentos, e nem 10 eles conseguiram, e nem nós conseguimos. Então, se tivesse um manual pré-fabricado, né, tá ali, Deus botou, quando isso acontecer, você faz assim, quando aquilo acontecer, você faz de outro jeito. No fundo, ou a gente ia confiar a nossa salvação no livro, ou a gente não ia ser obediente àquilo, né? Agora, vamos e venhamos. Seria muito mais fácil se tivesse um livro de regras. Faz assim ou faz assado. Ou se tivesse uma vozinha na cabeça da gente, né, falando, você pode fazer assim, ou então você não pode fazer assim, faz assim ou não faz, tá? Seria mais fácil, não era? Mas deixa eu lhe falar, tem, e o nome dessa voz é Espírito Santo, e ele fala na nossa mente, no nosso coração, o que a gente pode fazer e o que não pode. Tem a palavra de Deus que está lá dizendo aquilo que a gente deve fazer e como a gente não deve andar, aquilo que está certo, aquilo que está errado, né? Mas a gente acaba não ouvindo, o Espírito Santo fala e a gente quer silenciar a voz do Espírito. Irmãos, Deus quer a sabedoria em nós. Ele não quer a sabedoria num livro para ficar guardado na estante. A sabedoria, então, se alcança e se desenvolve pela prática, pela meditação, pela obediência na palavra, né? Agora, talvez uma pergunta que a gente precise fazer, então, é como é que eu tiro o máximo de proveito desse livro que a gente começou a estudar hoje, na semana passada, né? Como é que eu tiro o máximo de proveito? Olha, Provérbios contém verdades que os pais passavam para os seus filhos, tá? E como filhos de Deus, nós precisamos buscar conselho em nosso Pai Celestial. É isso que ele quer nos mostrar nesse livro. Ele se dirigindo a nós, ele se vindo até nós para falar, eu quero me aproximar de você, eu tenho coisas para te ensinar, você está disposto? Eu coloquei essa pintura, acho que é Michelangelo, da Capela Sistina, e porque me chama a atenção muito, muito nessa imagem. Você vê que assim, os pintores da Renascença faziam umas coisas, tudo tinha um sentido mais profundo. Observa o senhor ali de cabelo grisalho está representando Deus na imagem e o outro lá sentado é o homem. Observa o tanto de esforço que Deus faz se esticando para tocar o dedo no homem e olha a posição de relaxamento que o homem está. O homem não está fazendo o menor esforço. Todo o esforço, todo o desejo vem de Deus para o homem. Observa que o dedo do homem está assim, se ele levantar o dedo assim, ele encosta no dedo de Deus, mas ele não faz nem esse esforço de movimentar o dedo.
né? E se a gente quer ser sábio, a gente precisa se mover na direção do Senhor, né? Como filhos de Deus, nós precisamos buscar os conselhos do nosso Pai, né? Ao menos que a gente esteja espiritualmente preparado, sendo diligente, disciplinado em nossos estudos, obediente a Deus, sabendo e seguindo aquilo que Ele diz, nós não vamos conseguir entender o que a Bíblia fala. Por isso que tem tanta gente que fala, eu leio a Bíblia e não entendo, porque falta comunhão com Deus, falta o desejo de se dirigir até Deus, falta a disposição para falar, eu posso não ter entendido isso aqui, mas eu vou ser diligente, eu vou procurar expandir o meu entendimento para eu poder ser capaz de entender. A gente se acomoda. Eu não entendo, então tudo bem, eu vou ficar aqui. E aí você não cresce, e aí você não vai ser sábio. Eu peguei essa frase do Warren Wisber, que ele fala, o Espírito Santo ensina os zelosos, não os curiosos. E tem muita gente que está aí se aproximando de Deus, muito mais por curiosidade do que por zelo, por desejo de conhecer o seu Pai e querer obedecer e servir aquilo que Deus tem para nós e nos transmitir como Pai, né? O desejo de conhecer Deus, irmãos, é absolutamente essencial para tirarmos um proveito, para alcançarmos a sabedoria, para termos o temor do Senhor. Nós precisamos conhecer mais a Deus. É a primeira indicação, é a primeira prescrição para um estudo proveitoso desse livro de Provérbios, é você conhecer quem orientou a escrita. Não foi Salomão que escreveu, foi o Espírito Santo que usou Salomão para registrar. Então, o autor do livro aqui é o próprio Deus. Então, se nós queremos alcançar a sabedoria, nós precisamos crer em Jesus e saber que é através dele que nós somos feitos filhos de Deus, e aí, uma vez podendo chamar nosso Deus de Pai, nós vamos receber o ensinamento que um pai tem a transmitir para um filho, né? Nós não realizaremos na vida, nós não vamos conseguir realizar nada na vida se a gente não tiver a vida. E essa vida só pode ser alcançada por meio da fé em Cristo Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A sabedoria nos guia enquanto crescemos no conhecimento, até nos tornarmos a imagem e a semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo, a própria sabedoria. Você quer ser sábio? Se pareça mais com Jesus. Nesse primeiro dia que a gente está meditando sobre, nesse segundo encontro que nós temos aqui para meditar sobre o livro de Provérbios, eu quero fazer uma pergunta a vocês e quero que vocês meditem sobre isso. Qual área da sua vida que você precisa crescer mais, ser mais sábio? Não precisa me responder, mas considere isso. Tem alguma área da sua vida que você não está sendo sábio? Que você está deixando para lá? Que Deus não está te guiando naquela área? Porque a sabedoria, para se chegar à sabedoria, você precisa do temor do Senhor. E a gente está vivendo uma época que a gente está vivendo todo divididinho, todo compartimentado, como se fosse um monte de gaveta. A nossa vida tem várias gavetas. A gaveta do trabalho, a gaveta de casa, a gaveta da igreja, a gaveta do estudo. E Deus olha para você e fala, se eu não estiver em todas, eu, na verdade, não vou estar em nenhuma. Porque não dá para eu ser crente, servo de Deus só no domingo, e na segunda-feira não ser. Ou você é, ou não é. Se você quebrou um mandamento, você perdeu todos. Deus nos chama para sermos sábios, para nos aproximar dele, crer nele, conhecê-lo, desenvolver o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busque o Senhor, conheça a Deus, creia em Cristo Jesus, não só para a sua vida diária, mas para a sua salvação, e desenvolva esse hábito feliz de se deixar conduzir pelo Senhor Jesus. Amém? Amém.
Eu vou pedir para a Érica, então, para orar e depois a gente passa para a parte de perguntas. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, Senhor, para compreender o que o Senhor tem para nos dizer, que nós possamos ter prazer no relacionamento contigo, Pai, para podermos aprender de Ti sabedoria, Senhor, para vivermos no Teu temor e sermos luzes, Pai, onde o Senhor tem nos colocado, para vivermos vidas que Te agradam, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Que nós possamos buscar a sabedoria, como o autor de Provérbios diz, como algo muito mais valioso do que todo ouro, toda prata, Senhor. Que nós possamos ter uma vida condizente com essa realidade, Pai. Porque muitas vezes nós falamos que queremos a sabedoria, Pai, mas valorizamos tantas coisas que não nos levam mais para perto de Ti, Pai. Então, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que falamos uma coisa com os nossos lábios e fazemos outras coisas, Pai. Nos ajuda a ter uma vida coerente, uma vida que honre o Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.